Bom dia para mim aqui na Austrália, boa noite para vocês aí no Brasil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dose Diária. E nessa Dose Diária de hoje, eu quero compartilhar 5 lições que eu aprendi com Bob Proctor e que mudaram a minha vida. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu quero que você faça um exercício. Você respira fundo, enchendo todo o pulmão de ar e vai soltando bem devagar enquanto você escuta esse podcast. Isso vai te trazer aqui para o momento presente. E eu então quero contar 5 lições que aprendi com Bob Proctor e que mudaram completamente a minha forma de pensar, sentir e agir. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Até outro dia alguém falou para mim assim, eu adoro quando você posta os vídeos daquele velhinho. E provavelmente o velhinho que a pessoa estava se referindo é o Bob Proctor. Então, Bob Proctor foi um dos maiores estudiosos da mente, do comportamento humano e da lei da atração. Mas, mais do que isso, ele era um despertador da consciência, tá? Então, as 5 lições que eu vou compartilhar agora, elas ainda ecoam dentro de mim todos os dias. A primeira é: você se torna aquilo que você pensa o tempo todo. Essa frase me atingiu em cheio. Você se torna aquilo que você pensa o tempo todo. Foi quando eu percebi que os meus pensamentos estavam criando a minha realidade. Muitas vezes sem que eu percebesse. E mais, a maioria desses pensamentos era baseada em medo, insegurança, comparação. Eu estava co-criando uma realidade que eu não queria, porque a minha mente estava presa a padrões limitantes. E essa lição me ensinou a escolher meus pensamentos com mais consciência, como quem escolhe as sementes que vou plantar. Então, aqui, você se torna aquilo que você pensa o tempo inteiro. Tem outra frase muito semelhante que a gente já ouviu: você é o que você come. Outra, você é o que você consome. O que você está consumindo em termos de leitura, que você está assistindo, o que você está ouvindo, as pessoas ao seu redor. Você é isso, né? Outra frase também do Tony Robbins, né? Você é o resumo das 5 pessoas com que você mais se relaciona. Você é o resumo dos conteúdos que você mais consome. Seja música, notícia, filme, série, enfim. É isso que a gente é. Então, a gente precisa começar a escolher como quem escolhe as sementes para plantar que você está plantando, né, na tua vida. A segunda lição é: decida agora. Bob Proctor dizia que as pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e mudam devagar. Vou repetir isso aqui. Bob Proctor dizia que as pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e mudam devagar. E eu percebi que a indecisão estava me fazendo perder oportunidades, tempo e energia. Ficar esperando o momento perfeito, ficar esperando ter todas as respostas, saber tudo antes de começar. Isso nada mais era do que o medo disfarçado. Vou repetir porque isso aqui é muito importante. Se você está esperando estar 100% pronta, se você está esperando o momento perfeito, se você está esperando ter todas as respostas, se você está esperando saber tudo antes de começar, isso é uma crença. Isso tudo nada mais é do que o medo disfarçado. E depois que eu tive consciência disso, eu comecei a decidir com coragem, mesmo sem ter todas as certezas. E dessa forma, a minha vida começou a andar. Porque a decisão ativa o movimento e o movimento ativa os resultados. Vou repetir isso aqui. A decisão ativa o movimento e o movimento ativa os resultados. Terceiro,
Seus paradigmas estão controlando a sua vida. Bob Proctor falava muito de paradigmas. Paradigmas a gente pode traduzir para crenças limitantes. Ele usa uma frase diferente, uma palavra diferente para a mesma coisa. Então, essa foi a grande chave, né? Quando Bob Proctor falava de paradigmas, que são padrões de pensamentos, crenças e comportamentos automáticos, que muitas vezes herdamos sem perceber, e quando eu entendi isso, eu percebi que não eram as circunstâncias que me bloqueavam, mas sim eram os meus próprios programas mentais. Gente, eu sei que eu estou me tornando repetitivo aqui, mas isso é importante. Eu percebi que as circunstâncias que me bloqueavam eram, na verdade, os meus próprios programas mentais. Então, crença sobre dinheiro, crença de merecimento, crença sobre sucesso, crença sobre amor. Tudo isso estava me limitando, mesmo quando eu achava que estava fazendo tudo certo. Mudar meus paradigmas foi o começo de uma nova vida. 4. Você já tem tudo dentro de você. Essa lição é muito interessante e ela mexe comigo até hoje. Quantas vezes eu busquei algo fora? Uma aprovação, uma resposta, uma solução, achando que só quando aquilo chegasse eu estaria bem. Bob Proctor me ensinou que o que eu buscava fora já estava dentro. A confiança, a abundância, o valor, a paz, tudo mora dentro de mim. Só estava encoberto pelo medo, pela dúvida e pela comparação. E essa frase me lembrou que eu sou a fonte, eu sou o canal, eu sou a criadora. 5. O sucesso é previsível. Essa lição me libertou da ideia de que o sucesso é sorte. Vou repetir, o sucesso é previsível. Então, Bob Proctor dizia, se você pode ver na tua mente, você pode segurar na tua mão. Isso me fez entender que o sucesso tem um caminho claro, visualizar, repetir, agir com consistência, vibrar na frequência certa. Não é mágica, não é sorte, é alinhamento. Então, desde que eu comecei a praticar a visualização diariamente, repetir afirmações, fazer o tapping e principalmente agir como quem já é aquilo que deseja ser, foi quando eu comecei a mudar as coisas na minha vida. Então, essas 5 lições, elas me acompanham até hoje. E eu espero de coração que alguma delas, uma pelo menos, te toque nesse áudio, te inspire e te lembre do seu poder. Salva esse episódio para você ouvir sempre que você sentir que você está perdendo o foco, a clareza ou a fé. E depois me conta qual dessas frases, qual dessas lições mais mexeu com você hoje. Você não está aqui por acaso e você já tem tudo o que precisa para viver a tua vida dos sonhos. Um beijo de luz.